Chegamos ao último bloco do Conexões, que hoje fala sobre o Plano Nacional de Educação. E para falar sobre esse assunto, estão aqui conosco no estúdio a Maria Margarida Machado, que é integrante do Fórum Nacional de Educação, e também a Ana Paula Vieira, que é gerente de apoio ao ensino fundamental da SEDUC. Bom, Ana Paula, existem várias metas, como vocês mesmos ressaltaram nos outros blocos, referentes às diferentes etapas do processo educacional. Sim. A educação básica, a educação fundamental, a educação superior. Em relação a uma das principais, eu acho que dá mais visibilidade, é a questão da erradicação do analfabetismo. Sim. Como que se pretende trabalhar isso para erradicar o analfabetismo no país e também melhorar a condição das crianças, do aprendizado das crianças no ensino básico? Bom, primeira coisa, quando você avalia essa meta, ela é interessante que ela tem 3 submetas dentro de uma meta. Ela tem lá, você levar a taxa de analfabetismo de 18 a 29 anos, a taxa de escolaridade, de alfabetização. Depois você tem erradicar o analfabetismo absoluto e, por fim, você diminuir em 50% o analfabetismo funcional. Então, quando você olha essas metas, a rede estadual de educação, desde 99, ela já se preocupa com essa questão, porque a gente vinha num caminho de altos índices de reprovação nas turmas de primeiro e segundo ano. E aí veio o advento do ensino fundamental de 9 anos, em que o Estado de Goiás ele se antecipou e para que nós pudéssemos implementar o ensino fundamental de 9 anos, que é uma das medidas para essa erradicação do analfabetismo, então, o que nós tivemos? Tivemos a necessidade de construir uma política pública educacional para apresentar ao Conselho Estadual de Educação para que pudesse implantar isso na rede. Então, quais as características dessa política? Formação de professores, os professores recebendo por 40 horas um atendimento ampliado a esses alunos, uma matriz de habilidade e um acompanhamento sistemático da Secretaria de Educação. Foram esses 4 pilares que nós estabelecemos. Então, para a questão do ensino fundamental de 9 anos, a gente tem hoje também a adesão ao Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa, que é o PENAIC. Hoje nós temos na rede 741 professores participando desse programa. Então, é um programa do governo federal e o Estado de Goiás fez adesão. Então, nós temos toda uma rede, ele está estabelecido em 4 pilares, que é a gestão, formação de professores, produção de material e, por fim, a avaliação. Então, Provinha Brasil, Avaliação Nacional de Alfabetização, que é a ANA. Então, assim, tem esses aspectos em relação ao ensino fundamental. A gente também não pode esquecer em relação à EJA, porque aí você tem um público diferenciado que precisa de ser considerado, focalizado, que aí você tem jovens, adultos e idosos. Essas 3 faixas etárias com essa dificuldade em relação ao analfabetismo. Então, assim, o fortalecimento da EJA, acredito que seja uma das grandes questões em relação ao plano. A gente precisa desse trabalho. Eu estava conversando com o pessoal do Brasil Alfabetizado. Hoje a gente tem 142 turmas do Brasil Alfabetizado, que é um programa que visa esse combate ao analfabetismo. Em 18 municípios, lembrando que os municípios podem fazerem a parceria com o governo federal, após estabelecer a demanda ali, verificar a demanda, ou eles podem acionar a Secretaria de Estado de Educação para a gente poder fazer essa parceria. Tem esses 2 caminhos, eles independente ou juntamente conosco. Então, essa questão é uma possibilidade. Acho que outra medida seria interligar também a educação infantil com o ensino fundamental, para a gente não ter essa lacuna, ser uma questão contínua e aí a ampliação da educação integral, porque vem numa crescente esse trabalho na educação infantil, para você ter educação integral. Acho que por esses caminhos. A educação integral hoje no Estado de Goiás, nós temos 140 escolas, é uma política que vem desde 2006 e também a gente as escolas fizeram adesão ao Programa Mais Educação para 2014-15, nós estamos terminando com 873 escolas. Então, assim, isso mostra a força da educação integral, que a gente entende que é uma demanda, sim, dos movimentos sociais e que é necessária para a melhoria da qualidade da educação. Então, acho que
A diretriz da questão da erradicação do analfabetismo, ela é uma das questões que nós tivemos muita polêmica e muito debate em torno dela, até pela questão conceitual, né? Vamos pensar o que significa erradicação? Erradicar é extirpar, é retirar pela raiz. E o tema erradicação entrou na educação muito num contexto em que o Ministério da Educação era Ministério da Educação e Saúde Pública. Década de 30, se fazia campanha de erradicação da malária como se fazia campanha de erradicação do analfabetismo. Então é muito ruim que a gente chegue ao século XXI e a gente não consiga compreender que esses problemas são de naturezas diferentes, né? Educação é resultante de uma condição social, econômica e política de opções que o país fez. Então, quando a gente chega no século XXI agora, com 13 milhões de brasileiros que já têm 15 anos e mais e não são alfabetizados, é quase que improvável dizer que nós vamos fazer em 10 anos, em 20 anos, né, a extirpar essa condição de analfabetismo. Então, acho que a primeira questão que a gente tem que se preocupar com essa diretriz é que, do ponto de vista conceitual, ela é equivocada. Nós não temos como dizer que vamos obrigar pessoas que não frequentaram a escola. Eu estou falando muito mais as pessoas acima de 70, 80, 90 anos, que bom estão entre nós. Nós conseguimos fazer com que a população brasileira vivesse mais. Não é possível dizer que essas pessoas vão ser obrigadas a voltar para a escola porque têm que ser alfabetizadas. Então, essa é uma primeira questão que a gente tem que saber distinguir. O direito à alfabetização, ele é um direito de todos, mas a escolha dessa pessoa de retorno à escolarização precisa ser considerada. E com isso, eu não quero desmerecer o esforço que o Estado brasileiro tem feito em torno da alfabetização, mas gostaria de discordar do caminho que vem sendo optado. Porque a ideia da opção pela campanha, que já estava lá na década de 40, pelos programas que a gente vem fazendo desde o contexto da década de 90 e agora, não tem resultado, não tem garantido o efeito necessário para reconquistar o público jovem e adulto para o processo de escolarização, né? Então, acho que a gente ter uma ação de alfabetização descolada da continuidade da educação básica não vai ajudar a alcançar o processo de alfabetização, que é o que essa meta pensa fazer. Professora, uma dúvida. A gente fala do analfabetismo, mas existe um conceito do analfabetismo funcional, que são as crianças e adolescentes que às vezes frequentaram a escola, tiveram uma educação formal, mas que saem da escola às vezes sem conseguir ler, sem conseguir compreender um texto. A meta também focaliza esse público? Isso. Aí é bom distinguir, porque o conceito de analfabetismo funcional, ele nasce num momento em que você precisa caracterizar e diferenciar um público do outro, né? Então, quando a gente está falando de analfabetismo absoluto, nós estamos falando das pessoas que não sabem ler e escrever, sequer o seu próprio nome, não identificam o código escrito. Quando eu falo de analfabetismo funcional, eu estou falando de pessoas que não alcançaram 4 anos de escolaridade. E elas não são só crianças. Isso é muito importante a gente distinguir, porque no Brasil, quando eu entro com ações, que são ações muito positivas na rede, direcionadas à alfabetização das crianças, na perspectiva de que com isso eu atinja o público jovem adulto, nem sempre isso funciona. Então, esse público que eu quero atingir, na meta, dizendo, né, 50% do analfabetismo funcional, ele de fato ser extirpado da política nacional de educação, eu estou tratando de um público de mais de 30 milhões de brasileiros que não têm 4 anos de escolaridade concluída. Eu tenho parte dessas crianças, mas o Brasil fez um esforço enorme na década de 90 e muitas dessas crianças estão dentro do processo de escolarização. É óbvio que a gente tem que questionar. E eu acho que o PNAE, que essas iniciativas que estão vindo aí do governo federal para adesão aos estados e municípios, elas são importantes porque eu preciso valorizar o professor alfabetizador. Então, é uma tarefa muito difícil alfabetizar. E é muito contraditório porque o país paga mal ao professor que é alfabetizador. Então, não tem como você descolar uma política da outra. Eu estou pagando o professor da educação superior, que é o meu caso, muito mais, chega a ser 10 vezes mais do que eu pago o professor alfabetizador.
E eu formo esse professor alfabetizador hoje, prioritariamente em curso de pedagogia, mas isso também não era a realidade. Quando eu entrei na rede pública para trabalhar, eu fiz magistério, que era o curso técnico, né? Eu terminei o magistério, no dia seguinte eu recebi uma turma de alfabetização. Então é muito difícil você perceber assim, que não dá para descolar uma questão da outra, aquilo que a Ana já comentou. O plano só se realiza se eu compreender que as metas e estratégias elas estão interligadas. Então, a questão do analfabetismo funcional é uma questão de impacto de longo prazo. E eu preciso ter clareza disso. A educação de jovens e adultos, ela não está fadada a acabar daqui a 10 anos, não. Porque se eu for olhar o desafio dos 13 milhões não alfabetizados que precisam ser conquistados para retornar, os 30 milhões que não têm ensino fundamental, primeiro segmento completo, que são os analfabetos funcionais, eu vou aos 60 milhões que não concluíram ensino fundamental e já tem mais de 18 anos. Então, é uma população que está retida sem educação básica. E aí eu preciso pensar que a meta da alfabetização, ela é uma meta que precisa estar colada à conquista pela continuidade. Essa pessoa se sentir motivada pelo conhecimento, não é pela promessa de que ela vai mudar radicalmente a vida dela. O que muda na vida das pessoas que voltam à escolarização a partir dos 15, 20, 30, 60 anos é a possibilidade de ver um mundo diferente. É isso que o conhecimento pode garantir. Mais nada. Nada de prometer, como nós prometemos na década de 50, 60, que a industrialização precisava de um trabalhador qualificado, portanto, venha para a escola para se qualificar. Não é isso. O papel da educação básica é contribuir na formação integral do sujeito. E o conhecimento precisa contar para isso. A gente precisa ser capaz de entender que a lógica matemática, que o conhecimento socioambiental, que a percepção humana, ela depende de eu conseguir entender que esse conhecimento me ajuda a ser mais gente. Então, eu vou pensar na estratégia da alfabetização colada na possibilidade desse sujeito continuar a educação básica, porque isso é que vai garantir a ele, de fato, se enxergar no mundo como um cidadão crítico, capaz de intervir na sua realidade. Bom, infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. A gente teria mais aí dúvida. 18, 19 metas para esmiuçar, para falar bem pormenorizadamente, mas infelizmente a gente não pode. Então, gostaria muito de agradecer, professora, pela presença. Muito obrigada. Eu que quero agradecer em nome do Fórum Nacional de Educação, dizer da importância desse espaço que vocês abrem para nós, né? O Fórum Nacional de Educação hoje está criado pela lei, essa lei do Plano Nacional de Educação regulamenta também a institucionalização do Fórum Nacional de Educação e fortalece os fóruns estaduais e fóruns municipais como um espaço de dinâmica, de debate, de reflexão da sociedade civil com o Estado para pensar uma educação pública de qualidade para todos. Obrigada. Obrigada também, você, professora. Obrigada pela oportunidade. Agradecer em nome da Secretaria de Estado de Educação. Nos colocamos à disposição para participar de outros momentos, outros debates, mostrar o nosso trabalho, tirar as dúvidas. Nós nos colocamos à disposição. Certo. Bom, e agora você acompanha o quadro Conexão Urbana, que traz dicas de eventos culturais e acadêmicos para você. O mês de outubro está recheado de grandes shows em Goiânia. O primeiro é o encerramento do projeto La Bomba Latina, que sempre ocorre no Centro de Cultura e Eventos da UFG, que fica na Praça Universitária. Desta vez, quem se apresenta é o músico uruguaio Francisco Lapetina. O show ocorre na próxima terça-feira, às 8 horas da noite, e os ingressos são gratuitos. Na sexta-feira é a vez de Zé Cabaleiro e Zélia Duncan se apresentarem no Teatro Rio Vermelho, que fica no Centro de Convenções. O show, que traz sucessos das carreiras dos dois artistas e parcerias, começa às 9 horas da noite. Mais informações no número que você vê aí na tela. No mesmo dia, ocorre o show de Tulipa Ruiz, no Centro de Cultura e Eventos da UFG, que fica no Campus Samambaia. A apresentação começa às 8 horas da noite e os ingressos custam R$ 30 a inteira e R$ 15 a meia entrada. O Conexões de hoje chega ao fim, mas você pode ser parceiro deste programa ao mandar sugestões de pauta, perguntas, críticas ou sugestões no e-mail ou nas redes sociais. Você também pode assistir a todos os debates que já foram exibidos no blog do Conexões.
Eu te espero no próximo sábado, às 5h30 da tarde. Os horários alternativos são no domingo, às 9h15 da noite e na segunda-feira, agora às 7h30 da noite. TV UFG, canal 14 no sinal aberto e canal 21 na NET Goiânia. Uma ótima semana para você!